Bonjour, bem-vindos à Aliança Francesa de São Paulo. Bonjour, nós vamos fazer então agora o webinar referente aos exames Delphi. E aí todas as suas dúvidas, vamos tentar sanar o máximo possível aí para ajudar você a se preparar para os próximos exames. Eu sou a Fabiana, eu sou professora e também examinadora dos exames Delphi aqui na Aliança de São Paulo. E eu trabalho no departamento de exames, sou analista administrativo, estou nessa área há 6 anos, então a intenção é passar um pouquinho do nosso conhecimento, e tirar as dúvidas de vocês. Então, Amanda, tem uma listinha de perguntas aqui para você. Posso começar? Pode sim, vamos lá. Então, quais são as vantagens de prestar o Delphi e o DALF e não o TCF, por exemplo? Então, na verdade, os dois têm vantagens, O Delphi e o DALF, eles são vitalícios, permanente o resultado, você recebe um diploma e aí você não tem a necessidade de refazer esse exame, aliás, não pode refazer esse exame, E já o TCF, você tem essa chance de, se você não conseguiu atingir o nível esperado, de 30 em 30 dias você pode repetir o exame. E o Renan Martins pergunta qual dessas duas provas é a mais difícil, o TCF ou o Delphi e o DALF? Não existe, assim, dificuldade, não tem como dizer assim, olha, o Delphi, o DALF são mais difíceis ou o TCF. A intenção é avaliar o nível, só que no caso do Delphi e DALF, você escolhe já o nível que você vai prestar. Eu quero fazer o Delphi A1, A2, eu quero fazer o DALF C1 ou C2. No TCF, não. Ele é um teste de nivelamento, então ele que vai apontar para você qual nível você está naquele momento, Então essa é a diferença. O grau de dificuldade não tem como eu dizer para você, olha, é mais fácil ou é mais difícil. Na verdade é de acordo mesmo com o seu conhecimento. E aí você ou opta por já fazer o B1, porque você já sabe que tem o B1 e que vai ir bem, ou se você não sabe o seu nível, então você opta fazer o TCF, porque ele vai apontar qual nível você está no momento. Tá bom, vamos lá. Tem umas questões práticas aqui. Então, como é definido o calendário de inscrição, por exemplo? Então, o calendário, ele é nacional, Não é a Aliança Francesa que define, é a Embaixada da França. Então, anualmente, a gente recebe o calendário do ano inteiro e deixa disponível para vocês através do nosso site. E aí vocês conseguem aí se programar, com um tempinho aí para vocês se prepararem para fazer os exames. Mas, então, não é definido pela Aliança Francesa, ok? E quais são as datas de inscrição, normalmente? Então, Delphi e DALF, geralmente, são 4 sessões. Uma em fevereiro, uma em junho, setembro e novembro. Só que assim, tem que se atentar aos níveis. A gente tem as 4 sessões, porém não são todos os níveis sempre. Então, por exemplo, fevereiro pode ser que só tenha o B1 e o B2. Em junho, geralmente, todos os níveis, do A1 até o C2. Em setembro também, B1 e B2 novamente, pode ser que mude alguma coisa. E em novembro a gente tem do A1 ao C2 e tem o Delphi escolar, que é o que a Aliança Francesa se dirige até o colégio para aplicar. Então tem uma pergunta da Gabi Araújo e ela pergunta assim, mesmo não sendo aluno da Aliança, eu posso me inscrever no exame? Então, claro. Na verdade, quem são as pessoas que podem se inscrever no exame? Claro, qualquer pessoa pode se inscrever no exame, gente. Só atenção à idade, que é a partir dos 12 anos. Nós temos um Delphi que a gente chama de Delphi Júnior. Esse tem que verificar a sessão, qual ele ocorre, que não são em todas as sessões, mas a gente tem esse. Porque o Delphi Júnior, ele vai ser adaptado mais para, como eu posso dizer, para o seu centro de vivência do adolescente, que é diferente do nosso, de adulto, que é de trabalho e é outro cotidiano, Então, para adequar melhor, tem o Delphi Júnior. E aí, a partir dos 16 anos, aí a gente tem o Delphi adulto. E aí é só prestar atenção nesse negócio da idade, mas todos podem fazer. Não precisa ser aluno da Aliança. Uhum. E aqui tem uma pergunta que eu acho importante, que é sobre a convocação. Então,
que é convocação, o que eu tenho que prestar atenção nela, quando que eu recebo, do que vive, do que se alimenta. Bom, a convocação, gente, é muito importante, né, nesse processo. Então, lá, você fez a sua inscrição 2 meses antes, geralmente, né? E aí você vai, claro, ter a sua confirmação de inscrição e o importante é a convocação. Por quê? Na convocação vai estar dizendo aonde você vai fazer o exame, o horário do seu exame e um fator muito importante, os dados. Os dados que contém lá na convocação é os que vão aparecer no seu atestado e no diploma. Então, é o momento de você corrigir se tiver algo errado. Nome, data de nascimento, nacionalidade. Tem gente que tem 2 nacionalidades, país de nascimento. Então, assim, é muito importante. Então, vai ter o campo onde você vai verificar esses dados e outro para você corrigir caso haja necessidade. E aí você assina e obrigatoriamente apresentar no dia do exame junto com o seu documento. Sem a convocação, não tem como passar o exame. Então, eu acho que é um dos itens mais importantes aí nesse processo. Bom, na convocação vem o horário da prova também. Sim. E quais são os horários, mais ou menos? Então, o horário da prova, ela pode variar, porque, né? Depende do nível. A gente vai ter a organização, geralmente A1, B1 e C1 em um dia, A2, B2, C2 em um outro dia. Mediante a quantidade de candidatos, a gente pode organizar escrito em um dia e oral no outro dia. Então a convocação também vai especificar tudo isso. E o horário é entre 8 da manhã até a noite. A gente pede para reservar o dia, porque pode ser que você faça o seu oral no dia do escrito, né? Geralmente para candidatos que não residem no estado de São Paulo, a gente abre essa exceção, né? De fazer o oral no dia do escrito. Ou pode ser que não, pode ser que você faça em outro dia. Então, assim, 8, a gente pede para reservar o dia. 8 até umas 5h30, 6 horas, depende do nível. Por exemplo, da C1 e C2, a prova escrita geralmente é das 3 da tarde até as 18h50. E aí pode ser que você faça o oral de manhã. Então, assim, vamos reservar o dia para fazer o exame. Daí não tem perigo, né, de não poder fazer a prova. E ficar atento à convocação. Porque se você não comparecer em uma das provas, você não vai poder agendar para fazer novamente, entendeu? E aí se você zera em alguma coisa, que depois a Fabiana vai explicar melhor essa parte, aí você vai perder, na verdade, a prova toda, né? E é possível transferir, por exemplo, a inscrição que eu fiz para uma sessão de setembro, eu posso transferir para a sessão de novembro? Não funciona assim, não vou fazer a prova agora, eu vou fazer em novembro. Não dá para ser assim. Existe essa possibilidade, porém, mediante alguma coisa que te atrapalhou de fazer essa prova. Pode ser um atestado ou teve greve no transporte. E aí, claro, não teve como você passar esse exame. Tem uma prova na faculdade que coincidiu com esse dia e horário. Ok. Manda uma declaração, então, da universidade informando que você tem essa prova nesse dia, mesmo horário, e aí a gente migra para outra sessão, né? E aí, assim, também tem uma regra, você só tem essa condição de transferir nas próximas 2 sessões. Passando esse período, por exemplo, eu vou me inscrever agora para 2019, eu quero passar em 2021, não. Né? Então, as próximas 2 sessões. E só nesses casos que você tem que comprovar. E aí você tem que comprovar. Atestado ou declaração. Não tem essa possibilidade. A Elizabeth Icuno pergunta como é feita a inscrição. A inscrição. Na Aliança Francesa de São Paulo, a inscrição é online. Então, aí você vai entrar lá no site, tem o campo Delphi, tem as informações, tem regulamento, calendário, valores. E aí você tem o link para você fazer essa inscrição. Feita a inscrição lá, automaticamente você vai receber no seu e-mail a cópia dessa inscrição. A gente vai receber essa informação, vai tratar, a gente pede sempre um período de até 72 horas, que aí você recebe um boleto ou a forma de pagamento lá que você escolheu. A complemento dessa pergunta, quais são as formas de pagamento? Então, as formas de pagamento, boleto bancário, na grande maioria das vezes,
mas também temos a opção de cartão, desde que o candidato venha até a nossa unidade fazer esse pagamento. Quem não mora em São Paulo, né, que é mais difícil, a gente pede sempre a mandar um e-mail para a gente ver o que dá para ser feito, né? No caso da pessoa não conseguir pagar via boleto, a gente vê aí como que a gente faz para que a pessoa consiga se inscrever. E tem uma pergunta que eu acho importante, porque, enfim, é para a gente poder se programar. Quais são os valores do exame do DELF-DALF? Sim, os valores, então, é uma coisa... Porque, assim, cada nível tem um valor. Então, eu posso dizer que a partir de R$180, né? E aí varia até, porque vai até o DALF C2. Vamos dizer que fica ali entre 180 a 800. Aí a gente pede mesmo para vocês consultarem de acordo com o nível de vocês, porque isso também pode variar de ano para ano, né? Porque é de acordo com a cotação do euro. E aí esse valor já é informado para a gente também, junto com o calendário, é informado os valores no decorrer do ano, pode ser que isso altere. Então, sempre se informar antes. Tem desconto? O desconto é assim, pode ser que tenha o desconto sim. A gente pede também para verificar essa condição, porque tem o desconto universitário, por exemplo. Se você é estudante universitário, você manda o comprovante. Hoje, por exemplo, você tem um desconto de 20%, né? Somente no DELF B1 e B2, os universitários. Alunos da Aliança Francesa têm desconto do A1 até o C2, também 20%. Então, esse ano está sendo assim. Pode ser que no outro ano não tenha. Então, assim, a gente pede sempre para estar verificando qual a condição, ver se você tem algum benefício, né? E a gente explica para você o que estiver acontecendo no momento. Tá. E quando eu fizer minha inscrição online, eu posso receber o meu certificado pelo correio? Então, a inscrição é online. O certificado funciona da seguinte forma: geralmente a pessoa retira na unidade, porque tem que assinar, né, o documento. Excepcionalmente, temos o correio sim, para quem não reside em São Paulo, né? Porque aí a pessoa já viajou para vir fazer a prova. Aí tem que viajar só para retirar o atestado ou o diploma, né? E ainda tem o atestado e o diploma, né? Então, assim, a gente envia pelo correio somente o diploma, mediante uma taxa de serviço. E aí a aliança não fica responsável, assim, possível extravio, amassar, dobrar, né, pelos correios, que tem esse risco. Nunca aconteceu, mas a gente pede, se possível, retirar pessoalmente, que é o mais seguro. E acho que a última questão aqui que eu tenho para você, Amanda, quando a pessoa é reprovada, ela vai fazer a prova, ela vai fazer de novo o exame, ela precisa pagar a inscrição novamente? Sim, reprovando, aí todo o processo novamente, né? Aí entra até em um assunto nesse negócio da reprovação, que aí a professora Fabiana que vai responder para vocês. No caso de reprovação, eu recebo um atestado ou um diploma? Não, porque você foi reprovado e você não tem... você vai ter que passar o exame de novo, fazer o exame de novo. Então, não tem nenhum diploma, não tem certificado nesse caso. Então, é um novo processo de inscrição, né? Normal. Entendi. Não tem desconto, né? Por exemplo. Então, isso é interessante também para comparar o DELF com o TCF. No TCF, não tem esse negócio de não passar. Você recebe um atestado independente, né? Porque é nivelamento, então ele vai apontar o seu nível. Então, de qualquer forma, você recebe um atestado. No DELF e no DALF já não. Se você não passou, então, como a Fabi está explicando aqui pra gente, você não recebe nenhum tipo de atestação. Tem que fazer a prova de novo. Tem que fazer a prova de novo. Então... Você tem umas perguntas pra mim? Eu queria também, uma coisa que muita gente pergunta, e é até importante para se preparar, é da estrutura da prova, do DELF e do DALF. Como que é a estrutura, as questões... Como que acontece isso? Todos os diplomas, as 6 provas, né, do A1, A2, B1, B2, C1, C2, elas são estruturadas em 4 níveis, 4 etapas, na verdade. Compreensão escrita, compreensão oral, expressão escrita e produção... Me perdi, vou recomeçar. Produção escrita, produção oral, compreensão escrita e compreensão oral. Isso. Então, ler, compreensão escrita... compreensão oral, escutar,
produção escrita, escrever, e produção oral, falar. Então tem essas 4 etapas em todas as 6 provas do DELF, do DALF. Mas e qual a pontuação para eu passar, para eu conseguir o diploma do nível? Como que é essa pontuação? Como que é feito? A prova vale 100 no total, né? Então, cada uma dessas 4 etapas vale 25 pontos. Então, a parte de compreensão oral vale 25, compreensão escrita 25, produção escrita 25 e produção oral 25. Totalizando 100. Para você passar, para você ter o seu diploma, ter o seu atestado, você tem que fazer no mínimo 50. Então, você não pode fazer 47, 48, 50. Acima de 50. Você também não pode zerar em nenhuma dessas 4 competências. Não pode, por exemplo, tirar 3 na produção escrita e tirar, cada parte vale 25, tirar 3 em uma e tirar 24 em outra. Você não consegue o diploma, você tem que ter no mínimo 5 em cada uma e chegar a 50, somando as 4 partes, né? Entendi. E no caso de eu achar que a minha nota não foi justa, alguma coisa, eu posso pedir revisão dessa nota? Tem uma vista de prova, de nota, né? Mas a nota ela não vai mudar. Então, o que acontece é que a prova é corrigida por professores que são habilitados pelo CIEP, pelo centro que realiza a prova. E a gente tem uma tabela de correção, que é até uma tabela de consulta livre, vocês podem procurar na internet. Então a nota não vai mudar, mas o candidato ele pode ver como ele foi corrigido. Então essa seria a vista de prova, mas a nota é irrevogável. Entendi. Uma curiosidade também de muitos candidatos, gente, eu acho que uma das partes mais difíceis, que é da produção escrita, a redação. Gente, até eu fico com um frio na barriga nessa hora. Todo mundo tem medo, né, de prova, mas não pode ficar nervoso, senão não vai ajudar em nada na hora da prova. Mas como que são os temas, assim, né? Porque a gente sabe que do A1 até o B2 ali é o básico, mas aí chega da C1, C2, que já é avançado, nível de autonomia. Então, como que pesa a redação entre o DELF e o DALF, né? Como que... É bem variável, porque a gente tem os 6 níveis, né, do DELF e do DALF, do A1 até o C2. Então, cada prova de produção, você falou da redação, que é a produção escrita, mas a produção oral também varia, a compreensão oral também varia bastante, mas a redação especificamente, ela vale 25 pontos. Tem nível que pede uma redação, tem nível que pede 2 redações. Por exemplo, o C1 são 2 produções escritas que o candidato tem que fazer. Então, ele tem 2 horas e meia para fazer uma sintese e esse argumenté. Então, a gente dá conselhos aqui no curso que a gente tem para o aluno separar bem o tempo para poder fazer as 2 provas. O nível B2, eu acho que é um texto só que ele tem que produzir. É um texto, né? Um texto. Aí é um texto argumentativo, aí depende do nível. No nível A1, por exemplo, eu acho que são 2 textos, e normalmente é um texto de apresentação, um cartão postal. No A2, o candidato, no nível A2, o candidato tem que saber o passado. Então, normalmente a redação escreva um e-mail para o seu amigo contando como foram as suas férias passadas, coisas assim. Então, é bem variado. No site do CIEP tem a explicação como é cada prova, o tipo de produção que é pedida, a estrutura. Isso entra já em outro assunto também muito legal, que a Aliança Francesa ela tem os cursos preparatórios. Geralmente, né, infelizmente a gente não tem de todos os níveis, mas a gente tem do B2, C1, né? E C2. E o C2. Então, assim, como que funciona? Explicar pro pessoal, assim, como que funciona mais ou menos esse curso? Porque a gente tem o curso online e tem o curso que é presencial, né? Então, às vezes pode gerar uma dúvida, tipo, online, né? Não é, sei lá, não tem tanto conteúdo quanto o presencial, né? Então, explica um pouquinho pra gente, Fabi, você que agora também aplica esse curso, né? Como que funciona mais ou menos, por favor? Normalmente é isso, tem o curso presencial, que os candidatos, os alunos vêm até a Aliança e a gente tem toda essa preparação para o exame, e o curso online, que é feito à distância, mas tem o acompanhamento de um professor que normalmente também é examinador. O curso, os 2 cursos eles são divididos em 3 partes.
Então, a primeira parte é découvrir, que a gente vai apresentar como é o exame, mostrar exemplos de exame, falar sobre a pontuação, explicar tudo certinho. Aí tem a parte do s'entraîner, que você vai entrar em contato com algumas técnicas do exame. Por exemplo, preparação do C1, o aluno vai ter que saber o que é uma synthèse, o que é o essai argumenté, e aí no curso ele vai descobrir isso, nessa parte s'entraîner. E tem a parte do testez-vous, que vai fazer, são 2 simulados que a gente tem. O aluno faz a prova e a gente corrige como se fosse um cenário de prova mesmo. Então, com aquele tempo específico da prova, o professor vai corrigir com o quadro de correção do CIEP, para o aluno ficar mais próximo do contexto mesmo da prova. E o online a gente não é que fica... É como se fosse um tutor à distância, assim. Então, o aluno sempre pode mandar e-mail, tem a plataforma onde tem os exercícios para fazer durante a semana, e aí tem alguns encontros por videoconferência durante o curso. Mas aí no online eu também, o simulado, por exemplo, o simulado da produção oral, como que eu faço no online? Por videoconferência, a gente marca, por exemplo, você é minha aluna do C1, aí a gente vai conversar e marcar um horário, eu posso segunda-feira às 8h, e aí o C1, por exemplo, a prova oral dura meia hora. 1 hora para se preparar, ler os textos, preparar o que você vai dizer, e depois meia hora de conversa. A gente marca um horário e faz por Skype, enfim. Legal. Esses aplicativos. Bom, aí eu vou só dar uma olhadinha, porque tem algumas outras questões assim que as pessoas geralmente me perguntam, né? E que eu aproveitando que a Fabi tá aqui. Então, só um momento, por favor. A gente já falou sobre a estrutura, né? Revisão das notas, prova de expressão, a preparação do curso online também super importante, né? É bom se preparar, porque... Quantidade... Do quê? Das questões. A prova é muito longa ou não? Eu tenho só alternativas? Como bem... Como que funciona? São 6 níveis, né, de prova. Então, do A1 ao C2, tem muita variação de tipo de questão, tipo de prova. E também o quanto isso tudo vai durar. O B2, por exemplo, que é uma prova onde tem bastante texto longo, de texto mais complexo, a prova de compreensão escrita, você tem que marcar, tem um exercício que sempre tem no DALF, que você lê, tem uma frase, aí tem, diga se é verdadeiro ou falso, e aí você tem que justificar porque é verdadeiro ou falso, aí você tem que copiar uma passagem do texto lá que você leu, sempre tem esse exercício. No A1, esse exercício não tem. Eu já passei por isso, gente. No A1, esse exercício não tem. Os exercícios do A1, do nível A1, são mais tranquilos, do A2. Então, o tipo de questão, a quantidade de questões, ela varia segundo o nível da prova. Tá, ok. Bom, eu acho que é isso, gente. Mandem mais questões pra gente. Nós temos aí os nossos canais no Facebook, né? Instagram. Então, assim, mandem as dúvidas pra gente. Se a gente não conseguiu sanar todas elas, né? Porque eu imagino que deve ter muito mais. E aí a gente tá à disposição também por e-mail, por telefone, pra sanar a dúvida de vocês. E aí, boa preparação. Oui. O mais importante é se preparar e vamos se testar. Bonne chance, bonne préparation. Ok.